Canal Fantástico. Viva a fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Capítulo 7. Dona Glória. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos, comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou, uma dúzia de prédios, certo número de apólices e deixou-se estar na casa de Matacavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saltos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Os cabelos em bandós eram apanhados sobre uma nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos. Lidava assim com os seus sapatos de cordovão rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava a cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas, a cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se deve abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de imorais, como ninguém taxou de má a bolseta de Pandora, por ter-lhe ficado a esperança no fundo. Em alguma parte há de ela ficar. Aqui os tenho aos 2 bem casados de outrora, os bem-amados, os bem-aventurados, que se foram desta para a outra vida, continuar um sonho provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a bolseta fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: "Sou toda sua, meu guapo cavalheiro." O de meu pai, olhando para a gente, faz este comentário: "Vejam como esta moça me quer." Se padeceram moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito. Mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirassem a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Capítulo 8. É tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena e acender as luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Capítulo 9. A ópera. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha. "O desuso é que me faz mal", acrescentava.
Sempre que uma companhia chegava da Europa, ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma, e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele, ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite depois de muito quiante, repetiu-me a definição do costume, e como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera, como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou: a vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano. Em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano, é o contralto, que lutam pelo tenor em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados, e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, que? E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação com palavras que vou resumir. Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo e ele foi expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrira mão por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu. Compôs a partitura e logo que a acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei executar, e se achardes digna das alturas, admite-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o Senhor. Não quero ouvir nada. Mas, Senhor... Nada, nada. Satanás suplicou ainda sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Éden, a ária de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição. Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muitas vezes o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desaparecem inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra e, posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo,
não está no texto do poeta. É uma acrescência para imitar as mulheres de patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare haviam nascidos. Chegaram a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição. Mas, evidentemente, é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro. Não se podendo calcular em tempo, será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Tem graça, graça! Bradou ele com fúria, mas aquietou-se logo e replicou. Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isso que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor, e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo, tudo é música. No princípio era o dó, e o dó fez-se ré, etc, e etc. Este cálice, e enchia-o novamente. Este cálice é um breve estribilho. Não se ouve. Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Capítulo 10. Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida. Mas a perda da voz explica tudo, e há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, ouvinte amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quatô. Mas não adiantemos. Vamos à primeira parte, em que eu vim a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro ouvinte, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. Capítulo 11. A promessa. Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor, deixei o esconderijo e corri à varanda ao fundo. Não quis saber de lágrimas nem da causa que as fazia verter a minha mãe. A causa era provavelmente os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião destes é a que vou dizer, por ser já então história velha. Datava de 16 anos. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes, nem depois de me dar à luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola, mas enviuvou antes disso. Viúva, sentiu o terror de separar-se de mim, mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e familiares. Unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível, fez-me aprender em casa primeiras letras, latim e doutrina, por aquele padre Cabral, velho amigo do tio Cosme, que ia jogar às noites. Prazos largos tão fáceis de subscrever. A imaginação os faz infinitos. Minha mãe esperou que os anos viessem vindo. Entretanto, ia me afeiçoando a ideia da igreja. Brincos de criança, livros devotos, imagens de santos, conversações de casa, tudo convergia para o altar. Quando íamos à missa, dizia-me sempre que era para aprender a ser padre, e que me reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa, brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão e alterávamos o ritual, no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha. Hoje é a missa? Eu já sabia o que isto queria dizer.
respondia afirmativamente e ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sum dignus. Isto que eu devia dizer 3 vezes. Penso que só dizia uma. Tal era a gulodice do padre e do sacristão. Não bebíamos vinho nem água. Não tínhamos o primeiro e a segunda viria tirar-nos do gosto do sacrifício. Ultimamente não me falavam já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio findo. 15 anos não havendo vocação, pediam antes o seminário do mundo que o de São José. Minha mãe ficava muita vez a olhar para mim com a alma perdida ou pegava-me na mão a pretexto de nada para apertá-la muito. Capítulo 12. Na varanda. Parei na varanda. Ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevi a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estancando para amparar-me, e andava outra vez e estancava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha. Em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim sorrindo, um ar de riso de satisfação que desmentia a abominação do meu pecado. E as vozes repetiam-se confusas. Em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Com que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava cosido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade, mas ela voltou pouco a pouco e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera e eu dizia que não, ouvia-lhe contar que sonhara comigo. E eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Os que eu tinha com ela não era assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade e muita vez não passavam de simples repetição do dia. Alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença, dizendo que os dela eram mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que sonhava. Fez-se cor de pitanga. Pois, francamente, só agora entendi a emoção que davam essas e outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me sem que eu a buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que não me descobriam nada, agora os sentia como sinais de alguma coisa. E assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância.
Também adverti que era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se falava nela em minha casa, prestava mais atenção que dantes, e segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto ou desgosto mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessura. Cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês. Com intervalos, é verdade, mas com exclusivíssimo também. Tudo isto me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera, e o que pudesse vir de um e de outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu. Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estancavam trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu. Nem achei que ele fosse comparável a qualquer outra sensação da mesma espécie. Naturalmente, por ser minha. Naturalmente também, por ser a primeira.